Seguramente você também escutou que Brasil seria a referência mundial de cristianismo. Atualmente, o 56% da população se declara católica. Um significativo 27% diz ser evangélico ou protestante. E apenas um 9 ou 10% diz que não tem ou não pratica nenhum tipo de religião. O detalhe e o motivo de por que eu faço este vídeo é o seguinte. Me deixa eu lhe contar um pouquinho o contexto. Eu cheguei ao Brasil como missionário o ano 2021 e eu comecei a fazer encuestas na orla do Lago Guaíba. Eu me mudei para lá, estive morando em um apartamento bem perto da orla. Eu estive durante todo um ano fazendo encuestas a todo tipo de pessoas, desde moradores da rua até doutores, professores. Eu descobri que a orla é o ponto de frequência das cidades da grande metrópole de Rio Grande do Sul. Não só Porto Alegre vai para a orla, também Viamão, Caxias do Sul e muitas cidades da metrópole, geralmente, frequentam regularmente a orla. Uma coisa bastante interessante que eu percebi aí é que as pessoas certamente têm muita noção sobre o que é o cristianismo, ou falando de o protestantismo. Só que há um tipo de incoerência em quanto ao que nós temos no que, e o que nós acreditamos. O que vocês têm aqui em Rio Grande do Sul é um protestantismo geralmente pentecostal. É isso que se vê geralmente nas igrejas. E quando tu falas de cristianismo, ou bem se fala de catolicismo, porque também acreditam em Cristo, ou bem se fala do protestantismo pentecostal, que é o que tem em maior quantidade em Rio Grande do Sul. Igrejas que pregam cristianismo desde um ponto de vista pentecostal. Me deixa eu lhe contar agora isso aqui, que é o que vai determinar o resultado das encuestas. Quando eu cheguei, tive uma amostra de 1.500 pessoas e eu fazia perguntas não só culturais, mas também sobre religião, também sobre estilo de vida, trabalho, se as pessoas tinham algum nível de educação ou não. E bom, procurava me focar em quanto à religião e crenças que as pessoas tinham. Algumas vezes passava bastante tempo escutando algumas histórias sobre experiências que as pessoas tinham, sejam boas ou ruins em quanto à religião. Ao final de ano 2021, novembro, dezembro, eu já tinha uma amostra de 1.500 pessoas, ao que a estatística, segundo a amostra, revelou que de cada 15 pessoas, só uma se declara como cristã ou evangélica. E de essas, de essa pessoa, entre 15 pessoas, esta pessoa, quando eu lhe perguntava sobre pontos doutrinais ou sobre algo mais simples como os 10 mandamentos, era muito difícil poder encontrar algum tipo de solidez nas bases de sua fé, porque em muitos dos casos não conheciam ou não lembravam algum verso da Bíblia, ou não conheciam os 10 mandamentos, ou não conheciam quais eram as doutrinas do cristianismo. Isso era algo crítico, porque quando eu escutava suas experiências, eles diziam que não frequentavam muito seguido a igreja e que tinham algum tipo de problema familiar. Geralmente, eh, mais de uma família e, em consequência, tinham mais de um filho com uma mulher, uma só mulher. Então, esse tipo de coisas levava a poder ter um resultado um pouco crítico enquanto à amostra,
porque as pessoas que diziam que iam para as igrejas geralmente tinham algum tipo de vício também, como fumavam, ou álcool, ou às vezes em algumas oportunidades se falava muito de promiscuidade sexual. E bastante triste, a verdade, falar destas coisas, porque é a situação de uma cidade, de um estado. O Rio Grande do Sul, como estado, quando você quer fazer uma amostra de qualquer coisa, geralmente na população, as encuestas se fazem de casa em casa ou no ponto central onde as pessoas mais frequentam, que pode ser um centro comercial, alguma praia ou o Lago Guaíba, neste caso, que é um ponto de recreação. Então, eu gostaria de fazer um paralelo agora. Nos Estados Unidos existe um 40%. Segundo as estadísticas, existe un 40% de pessoas que se declaran cristãs ou protestantes, un 20% de católicos e um crescente 10% de pessoas escépticas ou que não acreditam em nada. Segundo a comparação, nos Estados Unidos se pratica um tipo de protestantismo não cultural, mas é um negócio mais familiar. As pessoas crescem em lares cristãos e aprendem doutrina, aprendem princípios cristãos desde cedo. Em Latinoamérica temos outra situação, e bom, em tudo Sudamérica, considerando tanto aos que falam espanhol como português. Em toda Latinoamérica, o cristianismo é cultural, porque é algo que aprendemos fora de casa, geralmente. Não se tem muito esse fundamentalismo cristão de geração em geração e se ensina ou se aprende dessa forma. Uma das questões mais complicadas neste tempo é que as igrejas, as quais as pessoas estão assistindo em Rio Grande do Sul, em geral, na gran maioria, sendo pentecostais, muitas das pessoas encuestadas falavam que não existia uma relação profunda. Eles contavam que muitas vezes havia uma boa bem-vinda, mas fora de isso, fora de assistir os domingos, não havia uma relação entre semana ou algum tipo de visitação de parte de seus líderes espirituais. Frente a este tipo de situações e muitas outras mais, se falava bastante de um tipo de negócio nas igrejas, algum tipo de empresa, se considerava mais a igreja como uma empresa, e muitas pessoas criticavam as igrejas de Rio Grande do Sul, de diferentes lugares, fazendo um tipo de crítica em quanto ao econômico, a má administração do dinheiro da igreja, e falavam muito sobre seus líderes também, que muitas vezes caíam em pecado, mas eram, por dizer assim, restituídos rapidamente, ou simplesmente trocavam de igreja. E não era uma questão envergonhosa, era simplesmente algo que se podia consertar rapidamente. Não era uma destituição do ministério, o fato de cair nesses pecados. Era simplesmente uma troca de liderança e se continuava com um ministério possivelmente superficial. Escutei muito de isto enquanto eu fazia as encuestas. E, bom, ao final tudo isso é muito triste. A verdade é que a realidade no Brasil não é a mesma que em países de Centroamérica ou de Norte-América ou países andinos como Peru ou Bolívia, países como norte de Argentina, por exemplo, Bolívia, Peru,
são países mais conservadores em muitas áreas. Então, as igrejas também são mais conservadoras. Eles têm outro tipo de lutas, de problemas. Eh, Gostaria de falar agora do provérbio para poder descrever um pouquinho mais a profundidade deste assunto. Minha intenção é poder descobrir para vocês qual é a realidade espiritual de Rio Grande do Sul. Não sei se essa seja a realidade de todo o Brasil. Eu estive apenas em Goiânia, um tempo em Curitiba e quase 3 anos, um pouquinho mais aqui em Rio Grande do Sul, em várias cidades de Rio Grande do Sul, morando e pregando na rua e fazendo encuestas, porque como missionário dos Estados Unidos, eu tenho um nível muito exigente para responder estatísticas e enviar para lá. É assim como muitas vezes se considera enviar missionários a diferentes países. Então, eu sou peruano, mas muitos anos trabalhando com americanos nos ensina muitas vezes a que é importante fazer este tipo de trabalhos. Muitos criticarão dizendo que não é bíblico ou que não é como se deve administrar este tipo de questões. Mas Estados Unidos é um país que, a verdade, domina esta área de encuestas e é mediante mostras que eles tiram eh, evidências para poder fazer algo. Não só em áreas econômicas, sociais, também dentro da área da igreja. É assim como se movimenta, é assim como se manda missionários, é assim como se enxerga a realidade para que as missões sejam uma realidade em diferentes países, não só da América, também da Europa. E essa é a finalidade, mandar missionários, analisar, estudar contextos para poder fazer alguma coisa. Estados Unidos é um dos países, o primeiro país, a verdade, até hoje, em mandar missionários a todo o mundo. E bom, assim como foi primeiro em meu país, logo eu me preparei e agora eu trabalho junto com eles também. E hoje nosso foco está aqui em Brasil. Eh, Permítame só poder compartilhar com vocês um pouco. Provérbio 24. Provérbio 24, 11 e 12 dice: procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Aqui nós podemos ver no provérbio que Deus nos chama a poder fazer estas coisas. Muitas pessoas pensam que estar nos involucrando, estar perguntando ou estar procurando ajudar aos outros é uma falta de, não sei, de sensibilidade. É como que fica chato estar pregando o evangelho. Mas a verdade é que Jesus nos chama a ser sal e luz neste mundo. E neste provérbio, Jesus nos diz e nos manda a poder ser mais conscientes do caminho das pessoas. É muito claro quando diz: procura salvar, diz, a quem está sendo arrastado para a morte. Muitos vão dizer: esse não é meu problema, mas Deus conhece os corações e Ele sabe que se você pode fazer alguma coisa e não faz, isso também será motivo de juízo. Então, os cristãos temos um fogo, um fogo que queima muitas vezes no osso e que é uma coisa que não podemos resistir. É algo que Deus coloca em nosso coração. A vida cristã seria mais fácil se não tivéssemos que passar todo o tempo pensando em nossos próximos. Se Deus não nos mandar a fazer isso, a vida cristã seria mais confortável, possivelmente.
se não tivéssemos que pensar tanto neles, em ajudá-los, em querer fazer algo para que eles possam conhecer a Cristo também, a vida cristã seria muito mais fácil. A verdade é que é isso que Deus nos manda, é isso que Deus quer de nós. O provérbio 24, no verso 24, diz: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as pessoas o detestarão. É isso que acontece quando você muitas vezes não faz um, um bom juízo. Eu já escutei muito aqui que as pessoas dizem, é como um ditado popular: não se deve julgar, ninguém deve julgar para ninguém, só Deus pode julgar. Mas isso pode ser um ditado popular muito conhecido, mas não é um verso bíblico. Jesus nos manda a julgar. Em João 7,24 ele diz que devemos julgar tudo, mas não fazer um juízo eh, hipócrita. Ele quer que nós julguemos com muitas evidências e com um coração de piedade, não nós fazendo aquilo e querendo consertar ao outro, não. Deus não quer que julguemos hipocritamente, mas Ele sim nos chama a julgar para poder ajudar aos outros, porque de outra forma seria impossível. Como podes discernir, como podes diferenciar se uma coisa é justa ou injusta, se está certo ou errado, se você não emite um juízo? Então, é muito perigoso quando muitos cristãos, possivelmente levados por algum tipo de motivação errônea, errada, começam a pegar pessoas para levar às igrejas, mas não há uma profundidade para entender se essa pessoa está enxergando ou não o Evangelho. Não há um compromisso real para saber se essa pessoa está entendendo ou não o Evangelho. Batizar essa pessoa e declarar para o mundo, para a sociedade, que é salva ou que é cristã, é muito perigoso. A consequência é o que nós temos hoje. Muitas pessoas estão por aí na rua dizendo que são cristãs, mas suas vidas não revelam que tenham nascido de novo. Não é uma realidade em suas vidas o fato de ter entendido o Evangelho, porque o Evangelho, meu amigo, seja devagar ou rápido, sempre traz mudanças. Você não pode conhecer a Cristo e seguir sua vida como se nada. Isso não faz sentido. É por isso que Deus nos disse, Ele nos manda, aquele que diz justo ao ímpio, o povo vai amaldiçoar a essa pessoa. Aquele que diz justo ao ímpio, diz o provérbio, as pessoas o vai detestar. Então, há uma profundidade no fato de entender estas coisas. O provérbio 25 diz que muitos, dice, recompensarão com palavras agradáveis àquele que faz bons juízos, e sobre essa pessoa vai vir a bênção de Deus. Então, estamos vivendo tempos nos quais as pessoas, a verdade, não suportam, não toleram que se les repreenda, que se les exorte, que se les diga o que estão fazendo errado. Essa é a verdade. Certamente o orgulho dos homens ha crescido muito. É muito difícil você poder, assim que seja da melhor forma, com todo o amor possível, é muito difícil hoje repreender a alguma pessoa ou exortá-la a que conserte aquilo que está fazendo errado, no amor do Senhor, no temor do Senhor. Por quê? Porque o coração das pessoas é muito orgulhoso. Então, essa é a verdade. É certo que é muito difícil, mas não por isso devemos trocar a verdade ou dar-lhe algum tipo de, não sei, eh, mudança para que seja mais palatável, para que as pessoas possam assimilar melhor. Não podemos brincar com a verdade. Devemos ser claros, devemos ser justos ao falar da verdade e das coisas de Deus. Não somos nós quem preparamos a refeição. Nós não somos os cozinheiros,
Nós apenas somos os garçonetes, aqueles que levam a comida pronta para as pessoas. É Deus quem cozinha, é Deus quem prepara essa refeição, é Deus quem acorda as pessoas a quem Ele quer, quando Ele quer. O Espírito Santo é um Espírito soberano, independente. Ele não reage conforme a eh, nosso querer, nossa vontade. E é muito perigoso estar tentando fazer coisas sem ser dirigidos por Deus, sem estar sendo direcionados por Deus. É muito perigoso, porque, como o provérbio diz, aquele que diz ao ímpio, justo és, o povo vai amaldiçoá-lo, vai rejeitá-lo, vai detestá-lo a essa pessoa, porque, obviamente, é um engano, é algo que não é real. Quando eu escuto as pessoas dizendo Brasil vai ser um diferencial no mundo, vai ser um referente, uma referência de cristianismo, eu sinceramente fico um pouco agoniado, assim, magoado e penso, como assim? De onde tiram esse tipo de argumento, de conceito? Como assim? O que eu vejo na rua, o que eu vejo nas praças, o que eu vejo nas igrejas, por tantas igrejas que eu já visitei, tantos membros de igreja que eu já visitei, o que eu vejo é que as pessoas, eh, sinceramente, estão perdidas, não entendem o Evangelho, estão nas igrejas por outras questões, não por Cristo, não porque queiram eh, se arrepender de seus erros, não porque queiram honrar a Deus e seus princípios, não, estão aí por muitas outras razões, mas não estão aí por Deus. As que não estão na igreja é muito, muito triste, meu amigo. Pessoas que, desde jovens, abertamente se declaram escépticos ou ateus, não querem saber nada de Deus. Pessoas que odeiam Deus. Pessoas que dizem que esse é um invento e que é como escutei uma vez, esse é um personagem fictício. Muitos jovens falam assim hoje. Então eu me pergunto, de onde sai essa ideia de que Brasil vai ser uma referência a nível mundial? Não existe o mais mínimo interesse. Quando eu estava no final do ano 2022, depois de todo esse trabalho e de ter estado fazendo muitos análises, estava por vir as eleições e alguns cristãos, poucos, a verdade que eu conheço, falavam que Deus vai abençoar o Brasil e que tudo vai melhorar e tudo, mas eu pensava dentro de mim, não acho que seja certo, eu acho que o Brasil vai passar por muita coisa ruim ainda, porque Deus está muito longe daqui. E depois das eleições, nós já sabemos, o, o sistema está cada vez mais corrupto e os políticos corruptos. Se nós percebemos, se nós enxergamos um pouquinho nas escrituras, no livro de Jeremias, Deus mandou a Jeremias a pregar como um profeta a um povo corrupto, a um povo que estava longe de Deus, que estava rendendo culto a Baalins, todo tipo de deuses que não tinham nada a ver com Deus. As pessoas estavam afastadas de Deus. E nós podemos ver aí que o que Deus fez com Israel foi castigá-lo. A situação não melhorava. Durante muitos anos, Jeremias pregava e as pessoas não mudavam. Seu coração estava como uma rocha e elas não queriam se arrepender. Deus chegou a um ponto no qual entregou toda a nação de Israel a seus inimigos. A fome, muitos problemas aconteceram. Nós podemos ver aí uma sentença definitiva para esse povo. Por quê? Porque estava seu coração
muito longe de Deus. Sinceramente, meus amigos, eu como uma pessoa que veio de fora, o que eu vejo no Brasil é isso. É um negócio muito parecido. Não há Deus na boca das pessoas. E aquelas que dizem que acreditam em Deus não estão interessadas em obedecer a Deus. Obedecer e acreditar em Deus, seguir a Jesus Cristo é uma coisa muito diferente. Há um tipo de conversões, de novos nascimentos falsos. Não há uma profundidade enquanto as pessoas, o que elas têm por Deus. Então, se Deus deu para o Brasil políticos corruptos e uma situação econômica que cada vez está piorando, é porque Deus está castigando a este povo. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso em muitos dos livros. É triste porque aqui está misturado, né? Há verdadeiros cristãos, sim, podem ser poucos, mas eles sofrem juntamente com todos, mas é porque o povo em geral está muito longe de Deus e estão atrás de ideologias e de filosofias. Muitos misturam tudo, banda, espírita, catolicismo, cristianismo, e é como que não tem uma postura certa e os homens estão aqui para agradar aos homens, não querem tomar uma decisão, não querem ter uma postura forte e segura, nem para eles, nem para suas famílias. Eles só querem cair bem a todos, querem estar bem com todos, não são o suficientemente valentes como para colocar seus pontos fortes e defender seus princípios fortemente. Não há esse tipo de homens na sociedade. Pelo menos eu não conheço muitos. Todos querem estar bem com os homens, não lhes importa se isso significa estar mal com Deus. Então, sinceramente, meus amigos, eu nesse tempo falava com muitas pessoas e hoje eu faço este vídeo com uma finalidade. E para terminar, a esperança. Não para todos. Certamente Deus sabe quem é dele, quem é seu filho. E a Bíblia diz que também a seu filho ele castiga porque ele é um pai amoroso. E o castigo é parte desse amor. Deus castiga aqueles a quem ama, diz a Bíblia. Mas depois de isso vem o consolo, vem o amor, vem a graça, vem a esperança. Certamente depois de toda esta situação complicada, Deus vai reunir outra vez a seu povo e vai amá-lo e vai ficar perto dele. Espero que possam ter fé. Eu chamo aos filhos de Deus a que possam procurar viver em santidade, se aproximar de Deus com uma fé legítima, procurar igrejas saudáveis, parar de estar correndo atrás de igrejas superficiais que só procuram engajamento, que só falam coisas que seu coração gosta, que só estão aí para elevar seu ânimo, sua autoestima. O Evangelho, meu amigo, o verdadeiro Evangelho não é uma coisa que nossa carne gosta. Se todos houvessem gostado de Jesus Cristo, ele não teria morto. É porque odiavam a um ser tão santo e perfeito. É porque odiavam que ele apontava diretamente, muito claramente, ele apontava o erro. E por isso as pessoas ficavam muito bravas. Porque Jesus era um homem que veio para consertar as coisas. E para consertar as coisas não devemos esperar que a bem-vinda ou que tudo vai dar em paz, tudo vai ser em paz. Não. As pessoas que odeiam a Deus, as pessoas que odeiam sua igreja, as pessoas que odeiam
a seus filhos, vai fazer até o impossível para que o reino de Deus não se estabeleça nesta terra, mas, sobretudo, depois desta terra. É para lá que nós vamos e que devemos ter focado nossos olhos. É lá onde está nosso lar, não aqui. Não descansemos, não estemos nos entretendo em os prazeres deste mundo. Os animo a poder seguir firmes. Certamente as coisas vão piorar, mas eu os animo a estar firmes nas coisas de Deus, na palavra do Senhor e escolhendo muito bem os líderes os quais nós temos que seguir. Deus os abençoe.